Nessa aula 3, nós vamos falar de como se relacionar com Deus. Como eu amo esse tema. Como esse tema transformou minha vida e como ensinar sobre esse tema transforma tantas pessoas. Se relacionar com Deus é uma construção. Pensa comigo, né? Eu comecei a me relacionar com Deus a partir do momento em que eu aceitei Jesus e me batizei. E aí começa um relacionamento. Imagina uma pessoa que você conhece hoje e que você gosta muito, ou na faculdade, ou no shopping, ou no trabalho, ou enfim, um cliente, e você começa a perceber afinidades com ela. E com Deus é impossível você não perceber afinidades porque Ele é o teu pai e você é o filho. Então você veio de Deus, você saiu de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, você foi criado por Deus. Não tem como você não desenvolver afinidades com Deus. Não tem como você não se relacionar com esse Deus que tudo pode, que te ensina todo o amor dele e que vai criando uma caminhada com você. Agora, muitas vezes a gente acha que a gente conhece a Deus hoje e que amanhã tá tudo transformado. Lembrem-se, Deus é relacionamento. Se você pegar toda a Bíblia, de Adão, de Abraão, de Isaac, Jacó, Davi, eles foram construindo uma relação com Deus. Então, falar desse tema é muito importante, porque nós temos que entender que relação com Deus é construída. E ela é construída através de algumas coisas muito simples que você vai começar a desenvolver na tua vida de forma leve e diária, ok? A primeira delas é oração. Em Efésios 6:18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto em toda a perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a gente tem que orar e vigiar todo o tempo. Vigiar é prestar atenção nos teus comportamentos. Se você serve a Deus e Deus está te ensinando algumas coisas, você tem que vigiar os teus comportamentos, porque é muito bom agradar a Deus. E é muito bom ser fiel a Deus. E toda pessoa que tem futuro, santifica os seus comportamentos. Ser santo não é você ser parado como se você não fizesse mais nada. Não, ser santo é ter melhores palavras, melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores atitudes, ok? Agora, o que a oração faz? Seja você mesmo com Deus. A primeira coisa para você aprender a orar, seja você mesmo. Bispa, eu vou ler um texto, bispa, eu vou escrever, bispa, eu vou fazer um estereótipo. A única diferença de você se relacionar com Deus para você se relacionar com uma pessoa é que ele não está sentado na sala do teu lado e você não está vendo fisicamente aquele corpo, aquele olho, aquela sobrancelha, aqueles gestos, aquela orelha, aquele nariz, né? Você não está vendo, mas ele está em espírito. Olha o que diz o texto. No Espírito, ele está te ouvindo e ele fala e ele reage e com o tempo você vai percebê-lo. Talvez nas suas primeiras orações você tenha a sensação de que você está falando sozinho. Eu começo a orar hoje e falo, Senhor, eu já sei que Deus está ali, eu sinto, né? Ah, isso é explicado? Não, porque ao longo das tuas orações você vai perceber. Eu falo que o Espírito Santo parece uma luzinha que acende no teu interior. Quando você vai se relacionando com Deus, é tão perceptível que quando você peca, você sabe que você errou. Quando você não ora, você lembra que você não orou. Quando você é rebelde, você lembra que você desobedeceu a Deus. Porque parece ter uma luzinha no teu interior que vai acendendo. Então, senta na sala, ou no banheiro, ou na tua cama, ou ajoelha, ou fique em pé, de uma forma que você sinta bem, como se você fosse conversar com uma pessoa. É assim que a gente começa a aprender a orar. E ali você vai começar a falar, Senhor, eu queria te falar como é que foi o meu dia hoje. Deus não é, a oração não é eu chegar, conversar com Deus como se eu fosse fazer um pedido no telefone ou no supermercado. Olha, tudo bem? Boa tarde, eu quero uma pizza de mussarela e uma pizza de calabresa. Eu quero assim, 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 ok? Tanto custa, vai chegar na portaria daqui a pouco. Gente, Deus não é isso. Deus é relacionamento diário. Converse com Deus como se você estivesse indo no psicólogo todos os dias. Deus, hoje meu dia foi assim. Isso aqui foi muito legal e eu quero te agradecer. Isso aqui foi um grande livramento, eu quero te agradecer. Eu me alimentei bem hoje, consegui chegar nos meus objetivos, quero te agradecer. Senhor, eu também queria te pedir algumas coisas.
essa pessoa passou mal hoje, eu queria interceder por ela. O que é interceder? Orar por alguém. Fala com Deus sobre essa pessoa. Eu queria que o Senhor me ouvisse nessa dor que eu tô sentindo, ou nesse sentimento. E aí, essa presença do Espírito Santo começa a entrar dentro de você. E com essa presença você vai construindo o teu relacionamento com Deus. E por que a gente ora em nome de Jesus? Porque Jesus foi o nosso Salvador, Ele veio e morreu por nós. Então a gente pede as coisas em nome de Jesus porque a gente tem um selo de aliança. Jesus é a nossa verdade e é através dele que nós chegamos ao Pai. Depois a gente vai lembrar que quanto mais eu convivo, mais íntima eu sou. Você precisa aprender isso sobre oração. Ai, bispa, às vezes a senhora fala que a senhora ouve Deus. Ouço. Às vezes eu percebo Deus, eu percebo uma situação e sei que não agrada a Deus. Essa sensibilidade que você vai desenvolver à presença de Deus é o convívio. Imagina que você casou hoje e com teu marido ou com a tua esposa, depois de 5 anos você vira para mim e fala assim: eu olho para ela, já sei o que ela tá pensando. Eu olho para ela, já sei se tá nervoso ou não. Eu olho para ele, já sei o que ele quer comer. Eu já sei como é que são as coisas. Eu olho para os meus filhos, imagina quando o neném nasce. Você está começando a se relacionar com o teu filho, na barriga e o neném nasce, uma mulher. Né? O homem não tá, o filho na barriga, mas está ali na tua casa. No começo ele só chora e você não sabe nada sobre ele. Com os dias e os meses que vão passando, até o choro você reconhece do que é. Se é fome, se é dor, para que lado que vai. Por quê? Essa sensibilidade que você desenvolve é porque você está todos os dias se relacionando. Então lembre, oração é algo que você desenvolve todos os dias. Ali você pede perdão, ali você pede o que você precisa e ali você também pede o que a pessoa que você ama precisa e você quer ver o bem na vida dela. Nosso segundo tema de hoje para você se relacionar com Deus é a palavra, a Bíblia. Né? A Bíblia não é um livro de história que eu acho legal. A Bíblia é um livro de relacionamentos que deram certo e talvez outros errados. Um livro de pessoas que estão relatando aqui tempos que elas viveram com Deus, como Satanás tentou assolá-las e como é que elas desenvolveram essa relação com Deus. Então a Bíblia é um livro de histórias reais, de pessoas que viveram e se relacionaram verdadeiramente com Deus, de lutas que foram vencidas, de vitórias que foram alcançadas. Então lembra que eu estou vendo como um manual para seguir textos e mandamentos que não tem como dar errado, porque essa palavra veio da boca de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditem nela de dia e de noite, para que você esteja fielmente em tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que coisa tremenda. Puxa, mas eu não entendo, é tão complexo, porque quem revela é o Espírito Santo. Quanto mais você ora e você mais se relaciona com Deus, mais você entende. Hoje eu bato o olho num texto e eu entendo, mas não foi sempre assim. E nunca leia a Bíblia de forma esporádica, como se você fosse tirar versículos aleatórios. Você vai começar pelo livro de João? Sugiro você começar pelos evangelhos, porque você vai começar conhecendo a Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que Jesus permitiu que fossem escritos 4? Porque eles têm linguagens diferentes, falando a mesma coisa para pessoas diferentes. Até você vai perceber com o tempo que você vai gostar mais de um deles, que é o que você tem afinidade. E os 4 falam a mesma coisa. Só que é muito bom você ouvir mais detalhes sobre Jesus em um, mais o contexto do tempo no outro, mais o discernimento que o outro teve. E os personagens que falam ali, os apóstolos que escreveram os evangelhos, foram pessoas que estiveram com Jesus, com exceção de Lucas, que viu e relatou tudo através de testemunhas verdadeiras e oculares. Então pensa assim: por que eu vou começar pelos evangelhos, bispo? E por que eu vou ler do primeiro ao último capítulo? Porque você primeiro precisa aprender sobre Jesus, o seu Pai, o seu Senhor e o seu Salvador. É o primeiro passo. Lembre-se, a Bíblia vai te dar exemplos de relacionamentos,
A Bíblia vai te dar exemplos de caminho de vitória e a Bíblia vai te dar exemplos de como vencer as guerras. Aqui tem um manual que vai trazer honra e transformação para a tua vida. Quarta arma para você se relacionar com Deus chama-se louvor, adoração. Diz assim no Salmo 22:3: Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Bispo, por que o louvor é importante? Põe o louvor na tua casa, põe o louvor no teu carro, não precisa pôr no último volume, põe num volume adequado, né? Mas pensa, o louvor traz um ambiente, a Bíblia está dizendo que Deus habita em meio aos louvores. Sabe aquele dia que a tua casa está pesada? Põe um louvor. Sabe aquele dia que você não sabe orar, não consegue orar porque está sentindo mal com alguma coisa? Põe um louvor. Sabe aquele dia que você não está conseguindo raciocinar ou pensar qual a solução? Põe um louvor. Porque lembra, o louvor traz a presença de Deus para o ambiente. O louvor começa a te trazer respostas. Às vezes você não está conseguindo orar, mas você está orando porque você está louvando. E esse ambiente que vai sendo santificado traz para a tua vida cura e traz para a tua vida revelação do caminho. Por isso, nós nos relacionamos com Deus também através do louvor. E em quarto e em último lugar, eu quero falar com vocês sobre o jejum. A senhora está falando sério que tem que jejuar. Jejum é você consagrar algo ao Senhor que te custa. Pode ser um período do dia que você vai parar para orar, pode ser um alimento que você gosta muito, pode ser consagrar um comportamento do qual não está agradando a Deus e você vai se comprometer durante um tempo de não ter aquele comportamento. Então o jejum é algo que você vai consagrar a Deus. Está dizendo assim em Mateus 17:21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entenda, jejum sozinho, sem oração, não funciona. E esse texto, quando eles estão falando aqui, quando Jesus está falando, está relatando sobre o fato de demônios, guerra espiritual, principados, potestades, dominadores. Você vai fazer escola bíblica, você vai entender isso. Você vai fazer curso de cura, você vai entender isso, né? Avance no teu caminhado em conhecer a Deus. E aí você vai entender que existem alguns demônios que eles só saem com o jejum. Por que será? Porque o jejum traz algumas coisas. Primeiro, ele traz um tempo de libertação, porque enquanto você está se consagrando, você está sendo liberto e você vai tirar tempo para orar. Quando eu consagro algo que me custa, eu lembro mais facilmente de orar. Por quê? Porque naquele horário eu não posso comer, porque eu não posso ter esse comportamento, ou porque eu vou consagrar o café, ou o chocolate, ou alguma coisa que você goste. E isso vai te lembrar de orar. Então você entra num processo de libertação maior porque você está jejuando, que é santificando, entregando algo para Deus, a tua oferta, esse tempo, esse alimento é uma oferta, e você está sendo liberto. Depois, o jejum te traz revelação. Os homens da Bíblia que jejuaram começaram a ficar mais sensíveis ao Espírito Santo. E uma vez mais sensível a Deus, você começa a ter revelação, que é o quê? Enxergar o que Deus quer te mostrar e ouvir o que Deus quer te falar. Isso é muito importante para você desenvolver o teu relacionamento com Deus. Terceiro, o jejum te traz autoridade. Por isso que as caças de demônio não permanecem, porque você ora e faz a consagração do jejum. E isso traz autoridade para você lutar, traz autoridade para você perseverar, traz autoridade para você seguir em frente. Isso faz um bem tremendo. Por quê? Porque a autoridade de Deus está na tua vida. Vamos lembrar uma coisa? Você é filho. De quem você tem autoridade? De Deus. Os demônios não vão permanecer. E em último lugar, o jejum te traz liberações. Se eu sou liberto, tenho a revelação do que Deus quer falar e vou receber a autoridade dele, o que vão começar a acontecer na tua vida? Liberações. Por isso é tão importante você participar do jejum da igreja. Posso fazer jejuns individuais sozinha? Pode, dos que estão na Bíblia? Sim. Mas devo fazer jejum na igreja. Você vai ouvir sobre igreja aqui e vai entender que é contra ela que as portas do inferno não prevalecem. Então é importante você fazer jejum na igreja. Lembre-se, se relacione com Deus através da oração, através do louvor, através do jejum e através da palavra. Deus te abençoe.